Olá, seja bem-vindo ao Smart Contacts, o seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. O tema desse primeiro episódio, do episódio de estreia, é sobre a vanguarda de um mercado de $1 trilhão no Brasil que está sendo revolucionado pela tecnologia blockchain. E para conversar comigo, eu sou Bianca Rangel, jornalista, estou aqui com Dan Yamamura e João Zequim, que são investidores desde sempre e que juntos fundaram a Fuse Capital. Bom, Dan, João, antes da gente começar a falar sobre esse tema, gostaria que vocês se apresentassem e contassem o que trouxe vocês até aqui. Eu sou mais velho, né? Então, assim, eu já estou no mercado de investimento há mais de 30 anos e acho que eu tive a oportunidade de passar por diversas classes de ativos, começando com Private Equity na década de 90 no Brasil, evoluindo aí para ser executivo de empresas também como uma ótica de investidor e passando para o mercado de ações e, finalmente, mais próximo no mercado de tecnologia, quando a gente funda a Fuse há mais ou menos 4 anos atrás. João? Eu sou mais jovem. Não, mas eu começo no mercado financeiro também, com fundo multimercado que a gente teve quando eu era da faculdade. E acabei mudando para Miami para fazer a parte de trading de dívida corporativa, quando eu era bem novinho. Lá eu comecei um negócio de exportação de helicópteros para o Brasil, foi meu primeiro contato com empreendedorismo. E voltei para o Brasil, depois disso acabei fundando um fundo de private equity aqui, investi na 21212 na época, que foi a primeira aceleradora do Brasil, e lá um empreendedor me fez comprar um Bitcoin. Então, assim, foi o meu primeiro contato com esse mercado de cripto. Depois disso, continuei envolvido com empreendedorismo. Fui um dos primeiros investidores da Log. Ajudei a levantar a primeira rodada, fui conselheiro. E, desde então, venho construindo empresas e investindo em empresas no setor de tecnologia, muito relacionado ao setor de criptoativos e blockchain. Perfeito. Deu para perceber, nessa fala de vocês, que vocês se uniram, quase um casamento aí, no movimento de vanguarda. É sobre isso? É sobre vanguarda? Deixa eu te fazer uma pergunta. Que ano que foi esse Bitcoin? 2012. Cara, então, a gente nunca falou sobre isso, né? Foi a primeira vez que a gente começou a olhar o GBTC, foi 2012. Foi 2012? Foi 2012. Foi cedo? Foi muito cedo. Então, desde 2012 aí que a gente tá junto sem saber, né? Assim, eu acho que essa união aconteceu, assim, muito por acaso, mas eu já conheci o Dan na minha época de trading de dívida em Miami. O fundo que o Dan era sócio era um cliente nosso. E, inclusive, muito antes disso, né? Eu te conheci quando eu era da escola, quando a gente foi ver um investimento em negócio de cinema. Mas eu acho que o que uniu a gente é que geralmente no mercado você olha muito número, não sei, eu tenho esse sentimento, você vê as coisas subirem e descerem, mas você vê muito pouca coisa sendo criada. E quando você começa a se envolver com um empreendedor e pessoas que estão construindo coisas, é uma sensação diferente, assim. E é isso que me levou muito para o lado de empreendedorismo, e quando a gente reencontrou o Dan, eu acho que ele estava nesse momento que ele estava querendo se envolver mais com isso, mas deixa ele falar. Eu sempre tive muito envolvido com empreendedor, apesar de eu nunca ter sido empreendedor, pessoalmente, de criar uma empresa, mas acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? Então, sempre conheço a Endeavor desde o começo, participei da construção, sou mentor há mais de 15 anos. Então, assim, eu vi esse momento que o João está falando, foi um momento que eu vi acontecer nos Estados Unidos e vi começar a acontecer aqui no Brasil, vi que era uma classe de ativo que era muito importante em termos de retorno, de risco-retorno, e eu, como eu já tinha passado por companhias de capital fechado, eu queria voltar para esse universo. Eu via que justamente essa história de, no último mercado que eu estava, antes de abrir a Fuse, era o mercado de ações, onde você faz uma análise profunda, entende do negócio, mas a sua capacidade de influenciar é muito baixa. Né? Então, eu acho que quando você ficar mais velho, você acha que sua capacidade de influenciar é maior, você no mínimo tem mais experiência, e quando você consegue colocar isso na mão do empreendedor ou de empresas menores, acho que isso se potencializa. Né? Então, um cara criativo, um cara empreendedor agregado à experiência que cada um de nós três sócios fundadores da Fuse traz isso para o empreendedor. Então, essa parte aí que é muito interessante de ver, né? De ver acontecer. E tem dado certo aí essa união? Assim, é bem interessante, porque cada um tem um perfil muito diferente. Então, assim, eu sou um cara mais
assim, otimista, eu diria. Mas eu gosto de ser um pouco mais, assim, criativo nas coisas que a gente faz. Então, desde o começo a Fuse tem uma estratégia criativa. O BRX, que é a empresa que a gente tem operacional, é uma coisa super criativa, uma visão nossa sobre o mercado de capitais. E o Dan é um cara mais cético. Não, eu ia falar pessimista, não é pessimista. É um cara mais cético. Então, assim, é uma combinação, né, muito complementar. Então, assim, tem dado super certo. E até o perfil, né, de pessoas. Assim, o João, ele é o mais caótico, eu sou mais organizado, né? Então, assim, e aí as coisas que ele vai criando, eu demoro um pouco para até entender ou comprar a briga dele, mas depois que eu compro a briga, eu ajudo a implementar, né? Então, assim, tem uma combinação interessante nesse sentido. Esse tema de eu ser caótico tá aparecendo todo dia. Não, eu repeti porque falaram da vez passada e comecei a prestar atenção. Tá virando quase uma discussão de relação aqui, mas vamos lá, vamos voltar ao tema. Então, vocês têm as suas diferenças, mas o que une, né, esse propósito é um movimento de vanguarda, de pensar, né, o que vocês já podem mudar, uma mudança de infraestrutura, né? É importante posicionar quem nos acompanha, que a gente vai falar não só nesse episódio, mas em todos os outros, de uma mudança de infraestrutura. Não é uma promessa de ganho, né? Não é uma possibilidade de transação, e sim como essas transações vêm sendo feitas. Obrigado, Bianca, por trazer o tema de volta, né? Eu acho que é super importante essa história, porque quando a gente começa a falar de blockchain, as pessoas lembram de cripto, lembram de Bitcoin, lembram de especulação, o que não tem nada de errado, só que assim, a gente está mirando em outro lugar, né? A gente está mirando justamente no que você falou, na troca de infraestrutura. E por que a troca de infraestrutura é importante? Assim, acho que eu vou deixar até o João falar assim, melhor do que é blockchain, por que ele é bom, mas supondo que é o blockchain e é bom, que eu vou deixar o João falar, você tem uma infraestrutura de mercado de capitais muito antiquada, muitos sistemas construídos na década de 80, 90, que não se conversam, uma série de coisas legadas que na camada da superfície mudou, então você tem produtos financeiros muito sofisticados, mas eles rodam em uma infraestrutura muito antiquada. E pior do que isso, em muitas infraestruturas que não se conversam. Sim. E aí eu vou deixar o blockchain pro João como acho que a possibilidade dessa mudança. Perfeito. João, só para antes de você falar de fato o que é blockchain, né, o que é essa infraestrutura, e o Dan falou muito bem, muita gente ainda acha que blockchain é só sobre criptomoeda. Então é importante a gente desfazer essa confusão, né? Essa é uma confusão bem recorrente, assim, mas indo para a infraestrutura, eu acho que tem os temas que são muito batidos, né? A primeira é uma infraestrutura muito mais robusta, porque ela é descentralizada em vários computadores, servidores ao redor do mundo. É uma infraestrutura que ela permite a transparência de forma muito mais assim, tangível do que você tem, ou de forma muito mais sem confiança, né? Você não tem que confiar em ninguém para ter aquela informação. Acho que isso tudo é muito batido no mercado e assim, tem vários pontos que são benéficos, tem vários pontos que são negativos, né? Assim, por ela ser uma infraestrutura muito robusta em vários servidores, ela é uma infraestrutura que ela não é eficiente no sentido de armazenamento de dados, mas isso é muito técnico. Mas acho que esse ponto do Dan é o principal. Assim, quando você vai falar especialmente no mercado financeiro, que é o nosso mercado, você sempre esbarra nesse problema do sistema legado. Então, ninguém quer mexer ou criar produtos novos, é muito difícil, porque ninguém quer mexer na base do sistema. Porque, vamos falar, o sistema do banco ficou um dia fora do ar, é um prejuízo gigante para o banco. Então, ele não quer mexer. A base de receita dele está ali. Quando a gente fala de uma infra em blockchain, ela é uma infra que ela é nativamente integrável. O que eu falo? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que cada aplicação financeira que é criada, ela tem interfaces para se relacionar com outras aplicações ou com outros usos para aquela aplicação. Então, você acaba com um problema de integração, que é um problema gigante no mercado. Se olhar os maiores M&As dos últimos anos, no setor financeiro principalmente, são integradores. São empresas que fazem sistemas falarem com os outros, que assim, chega a ser um pouco engraçado. Mas a gente conversa muito com o banco. E, assim, tem banco que a gente fala que o cara ele não consegue fazer um Pix, por exemplo, integrado a uma operação casada. Então, ele antecipou um recebível, mas só sai por TED. Aí você pergunta, por que não sai por Pix? Porque é o sistema legado. Eu só consigo fazer por TED.
E aí ele só consegue fazer a operação até 4 da tarde, enquanto com o Pix ele conseguiria fazer 24 horas. Então você vê que assim, as pessoas estão presas ali numa caixinha que inibe a inovação. E eu acho que essa parte de RWA, enfim, a gente está chegando num ponto no qual se já tem sofisticação suficiente para que essa caixinha seja aberta através de mecanismos que foram desenvolvidos no blockchain, como o Oráculo, por exemplo, e você consiga se alimentar desse sistema legado sem que ele te prenda. Ô, Johnny, o que é RWA? Sim, a gente Sem vai... as siglas. A gente vai chegar lá, né? Vamos seguir aqui o rito, mas é importante vocês trazerem esse contexto, né? E quais os gargalos que o blockchain solucionaria. Se vocês pudessem dar 3 aspectos principais sobre essa infraestrutura, quais seriam? Assim? Então, eu acho que o principal aspecto, assim, o mais importante é se as pessoas vão usar. Essa assim, não é nenhuma característica dessa infra, mas é a pergunta principal que eu acho que tem que falar. Assim, as pessoas vão usar essa infraestrutura ou não, ou vão continuar com sistemas centralizados. A sinalização que a gente tem é que sim, que vão usar essa infraestrutura, mas que não vão saber que estão usando. Então, o principal aspecto para mim é o seguinte, o blockchain ele nada mais é do que um banco de dados. Então, ele é um sistema de armazenamento de informação e processamento de informação. Só isso. Hoje, as pessoas ainda confundem muito isso com as aplicações que elas estão acostumadas em Web 2. Então, entendendo que isso é um sistema de armazenamento de dados e processamento de dados, as aplicações que os clientes vão ver vão esconder essa camada. Quando você manda um e-mail, como é que o seu e-mail chega para mim? Entendeu? Você não sabe, ele só chega. Então... A segunda característica é dessa infraestrutura realmente virar infraestrutura e parar de ser considerada uma aplicação. Uhum. Então, eu acho que armazenamento de dados, processamento de dados, ela ser capaz de ser abstraída, né, da aplicação final, e eu vou deixar o Dan falar o último. Vou te falar, o seguinte, é a explicação mais técnica, né? Você vai ver que a minha é um pouco mais, menos técnica. E aí, mas o que eu acho que é o grande ganho e as pessoas... na ponta, em todas as partes, vão ter os benefícios disso. Se você imaginar qualquer processo financeiro, ele tem muitos intermediários da origem até a ponta final. Seja de conferência, seja de auditoria, conferência, custódia, transferências de dinheiro, conferências de documentos, uma série de intermediários que são necessários para que aquela operação aconteça, né? Então, acho que quando você muda para uma infra mais moderna ou para uma infra em blockchain, você certamente elimina vários intermediários dessa cadeia. E nesse momento, você tem mais velocidade, mais eficiência e menos custo, né? Então, na ponta, né, e aí acho que é a parte que a gente sempre fala, que o João falou agora, de... as pessoas não vão nem perceber que estão usando, na ponta vão surgir produtos que não existiam antes, porque eram caros ou difíceis de fazer, e mais do que isso, os produtos que já existem hoje, eles tendem a se tornar mais baratos na ponta, né? E quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de oportunidade de investimentos que dão mais retorno por causa disso, porque tem menos custo, ou oportunidades de crédito, que aí eu acho que é um negócio que escala mais, né? De crédito com custos menores e em formatos que hoje não são possíveis, né? Se você imaginar assim, o conceito de microcrédito, né? Você fazer um empréstimo de R$10 para uma pessoa durante 2 dias, nenhum banco pega isso. Porque isso custa muito caro, a transação vai custar muito mais caro que os R$10, né? O blockchain permite isso, o Pix permite isso. Então, o conjunto das duas coisas é muito potente para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, o que você está dizendo é que o blockchain permite, na verdade, transações que hoje já são feitas, seriam possíveis pelo blockchain, mas de uma maneira muito menos custosa. Sim. E menos burocrática, é isso? Exatamente. Deixa eu só te dar um exemplo, assim, como eu te falei, início de carreira eu trabalhei com trading de bônus corporativos fora do Brasil. O mecanismo de trading desse bônus chama DVP, né? Delivery versus Payment.
O que é esse mecanismo? Ele é um mecanismo que é de uma entidade, que chama Euroclear. E a única coisa que essa entidade faz é você pagar ela e ela receber os bônus do outro cara e te entregar o seu dinheiro para a pessoa. Só isso. Só um intermediário. Só recebe dinheiro, recebe o título, troca de mão e pronto. É uma entidade gigante. Tá? É um negócio gigante. No blockchain, isso é nativo. Isso é o core do blockchain, é essa aplicação. É você entregar um ativo e receber outro. De forma que a gente chama de trustless, né? Sem ter que confiar na contraparte. Aqui, no caso do mercado tradicional, eu estou confiando na Euroclear. Se no meio do caminho a Euroclear quebrar, eu perdi meu dinheiro. Então aqui eu estou trocando dinheiro de forma instantânea, trocando de ativo de forma instantânea, num sistema nativo que foi criado em cima disso, sem que tenha um intermediário. Fora que tem o benefício de tempo, né? Aqui eu estou fazendo literalmente instantâneo, tá bom? Não é instantâneo, talvez 1 minuto. Lá demora 2 dias para liquidar um título. Isso é se você pegar esse raciocínio do João e for escalar, ele fala assim, ó, eu corro o risco dele quebrar. Mas assim, como ele não pode quebrar, aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter capital intensivo nessa companhia, né? E aí, mas de quem é? Não pode ser de um cara só, né? Senão tem o risco de um cara só. Então tem que ser de todos. Todos os participantes têm que participar dessa entidade. Então você vê, quando você cria um intermediário desse, que é um ente de confiança, você cria um entorno que é bizarro. E aí, olha só, então tem que ter capital. Quanto capital? Quem tem que ser dono disso aí? Todos. Quem? Como é que faz para entrar? Você gera uma série de... Isso vai evoluindo e escalando de um jeito que você fala, olha, não precisa mais desse cara não. Bota um blockchain aqui no meio, um contrato inteligente, que essa transação vai acontecer de uma forma automática. Olha a potência disso, né? Num único exemplo. Então é menos burocrático, menos custoso, digamos assim, porque elimina etapas e também dá mais credibilidade. É mais transparente. Perfeito. E mais rápido. Eu ia perguntar isso, quando se fala em implementação de uma infraestrutura blockchain, isso leva muito tempo? Como que é esse processo? Assim, hoje em dia, você não tem que criar o seu blockchain, você pode, né? Mas assim, a tendência é que você use blockchains públicos, que são muito eficientes, já tem vários validadores, né? Validadores são quem garantem a segurança daquele blockchain. Então, basicamente, é muito simples você desenvolver uma aplicação em cima de um blockchain. O complicado hoje, e até tem uma razão para isso ser complicado, é na fronteira, né, que a gente chama. É quando você vai converter dinheiro tradicional, ou fiat, como a gente chama, para dinheiro digital. Certo. Tem um controle de fronteira por uma razão de KYC, lavagem de dinheiro, enfim, esse controle tem que existir. Então, você tem que criar a sua aplicação e tem que arrumar algum jeito de atravessar essa fronteira de uma forma regulada. Essa é exatamente nesse ponto que, assim, se você olhar, a sua pergunta é quanto tempo demora? Tecnicamente, não demora nada, ou demora muito pouco, né? É muito fácil desenvolver em cima dessa camada, é fácil as pessoas adotarem, é fácil se integrarem a isso, porque todas as coisas que a gente já falou. O gargalo hoje, e aí eu acho que é justamente porque você precisa cuidar das fronteiras, em termos de regulatórios, né? Então, e aí, quando a gente está falando de mercado financeiro, são mercados super regulados, né? E como eles são super regulados, eles têm um rito, um processo de aprovação para a mudança de coisas que toma tempo. E essa é uma mudança radical. Então, acho que esse processo ele é demorado por conta da regulamentação. E se a gente trouxer esse tema para o Brasil está super à frente, super avançado em relação à adoção de cripto ou adoção de blockchain para a mudança de infraestrutura em relação aos outros países e até em relação aos Estados Unidos, né? Então, perfeito. Bem à frente até. Eu ia perguntar exatamente isso, como que o Brasil se posiciona hoje num cenário global. Vocês estiveram recentemente em eventos internacionais, imagino que lá vocês tiveram acesso a muitos cases ao redor do mundo. Como que o Brasil está hoje, assim, comparado com grandes potências como os Estados Unidos, etc.? Muito avançado, né? Assim, o Brasil hoje ele tem uma regulamentação que é uma das melhores do mundo, considerado assim, uma das melhores do mundo. Ele tem um regulador que é pró-competição,
Então ele gosta da tecnologia como uma quebra de barreira de entrada para novos produtos, novos entrantes. Só que você tem alguns outros mercados que também tem essa regulação boa. Cayman, Suíça, Singapura. Só que assim, o Brasil tem uma grande vantagem em relação a isso, porque a gente tem demográfico. Então a gente tem mais de 200 milhões de pessoas que são consumidores assíduos de qualquer coisa que seja digital e querem usar a tecnologia. Então o que a gente vê dessa frequência nossa de eventos fora é vários empreendedores ao redor do mundo que querem vir para o Brasil, querem estar próximo do Brasil para acessar o mercado, porque hoje em dia é um dos melhores mercados do mundo. Perfeito. Tem um outro ponto que acho que vale frisar em relação a pagamentos, né? Então, assim, vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não tem um sistema de pagamentos eficiente, né? O primeiro uso para o CBDC, né? Que é a moeda oficial em blockchain, seria para pagamentos. Né? Então, assim, seria uma solução para pagamentos. Aqui no Brasil, não. A gente vai criar a nossa CBDC, o Drex, mas ela não vai ser para pagamentos. Né? O nosso sistema de pagamentos é o Pix, ele é exemplo e benchmark no mundo inteiro, e a gente vai ter a oportunidade de usar o CBDC como uma segunda derivada, uma segunda vantagem, né? Que é a história de ser um dinheiro programável. Mas eu vou parar por aqui, para a gente não falar de Drex, não é? Só tem um ponto que pouca gente sabe, mas o Pix ele é desenvolvido em cima de uma tecnologia de blockchain. Ele não está no blockchain, mas a tecnologia que ele usa para validação e transferência é uma tecnologia derivada do blockchain. Ou seja, todos somos impactados e a gente nem sabe exatamente a infraestrutura por trás daquilo, que é o que você já falou, né? Que é o que... O Pix não é blockchain, mas ele tem várias características, porque o raciocínio de montar o Pix foi em cima do blockchain. Inicialmente ele ia ser em blockchain. Ele ia ser. Bom, eu comecei falando que o tema era sobre o mercado de vanguarda, né, no mercado de $1 trilhão no Brasil. Parece um número exagerado, parece que é só para chamar atenção, mas eu quero que vocês falem. É isso mesmo? $1 trilhão? Eu diria que assim, não é um mercado de 1 trilhão, são vários mercados de 1 trilhão, né? Assim, que não movimentam esse Não só no Brasil, porque você não tem vários mercados de trilhão no Brasil, mas assim, se eu começar assim, o mercado financeiro inteiro, né? Então, não necessariamente você vai revolucionar tudo que tá acontecendo, mas com certeza vai ser afetado por produtos novos e produtos que podem ser criados fora da barreira que é criada pelo sistema financeiro atual, que no Brasil é um sistema ainda muito fechado, né? Você tem poucos bancos que dominam o mercado. Então, assim, quando a gente fala do mercado de 1 trilhão, a gente está falando de vários mercados juntos, né? Então, o próprio mercado de real estate, assim, o que a gente entende é que essa tecnologia ela vai permear todas as aplicações, tudo que você usa hoje no país, com certeza, e vai começar a abrir para outras pessoas poderem criar em cima dessa tecnologia, que é uma coisa que hoje não é muito fácil, né? O João deu exemplo aí de imóveis, né? Assim, registro de imóveis ou registro de qualquer coisa deveria ser em blockchain, né? Registrar em blockchain é uma coisa do blockchain. Né? Não precisam dos cartórios. Os cartórios não precisam existir. Né? Você pode fazer esse registro de uma forma on-chain. Né? Nada contra os cartórios, mas eu acho que assim, eles tendem a evoluir para esse novo ambiente. Então, o RGI, por exemplo, que é o órgão que registra e diz que a propriedade do imóvel é sua ou é de outra pessoa, né? Esse registro poderia estar em blockchain. E no momento que esse negócio está em blockchain, o registro ele passa a ser um ativo negociável, e aí a história do RWA, né, que é um Real World Asset, é um ativo de mundo real conectado em Web3 ou on-chain, como a gente costuma falar. No momento que esse ativo ele está on-chain, ele é passível de uma série de coisas. Então ele pode ser colateral para outros empréstimos de uma forma muito simplificada, né? Você não precisa fazer hipoteca no RGI, ir lá fazer o cadastro, não sei o que, o banco tira hipoteca, põe hipoteca, paga não sei quanto. Então esse processo é um processo que passa a ser praticamente instantâneo, não é instantâneo, vai demorar segundos, automatizado. E aí você pode falar assim, legal, agora eu posso fracionalizar o meu imóvel, né?
Então, eu falo, legal, eu para morar no meu imóvel eu não preciso ter 100% dele, né? Eu posso vender uma parte dele. E isso pode compor a carteira de alguém, porque se meu imóvel valorizar, né, esse rabicho de imóvel que o cara comprou também vai valorizar. Virou um ativo, virou um produto que não existe hoje. Então, assim, se você começar a exercitar e deixar, principalmente na mão dos empreendedores, essa criação em cima de produtos que passam a ser digitais, é um mundo infindável de produto que tende a acontecer. Mas esse é o maior ponto, né, que você levantou no final. Você não tem que criar aplicação. O blockchain permite que você crie as interfaces. Perfeito. De um ativo que está isolado na sua gaveta, o contrato lá do teu imóvel está na gaveta lá em algum lugar, trocado. Na hora que você se torna um token, blockchain, alguma coisa assim, ele começa a ter interfaces para qualquer pessoa no mundo poder desenvolver em cima daquilo. E aí é tipo você ter o iPhone antes da App Store. Era um pouco sem graça. Assim, agora você tem quantos aplicativos ali para usar para X nichos, né? Todos os nichos do mundo que você possível consegue pensar. É a mesma coisa que vai acontecer com todos os ativos que você tem no momento que eles estiverem no blockchain. Esse exemplo de imóveis é interessantíssimo, porque é o que você falou, não é só tirar gargalos que hoje existem, seja no nicho de mercado financeiro, você vai ter a possibilidade de criar novos produtos. Tem algum produto já criado em cima da tecnologia blockchain que vocês possam aqui exemplificar para a gente? Tem os que a gente cria na BRX, né? Conta aí pra gente. Vou explicar um pouco da BRX. A Fios, como o único investidor na América Latina que olha a tese de blockchain e Web3 integralmente, né? A gente só olha esse negócio, a gente começou a perceber que o negócio de gestão de recursos e o mercado de capitais em geral ia ser transformado por essa tecnologia. Então a gente começou a pegar coisas que a gente fazia que não eram escaláveis, tipo crédito, e a gente começou a desenvolver contratos inteligentes e aplicações em blockchain para realizar essas operações. Então a gente criou o Kona, que é um protocolo de crédito para crédito privado. Então ele aceita recebíveis de cartão, duplicatas, boleto, token de imóvel, o que for, desde que seja a curto prazo. Depois a gente sentiu uma necessidade de trazer capital em dólar, então a gente criou uma solução de hedge, né, on-chain, super inovadora, uma metodologia nova, que chama NACO. E depois a gente sentiu uma necessidade de primeiro ter aonde colocar capital ocioso, o capital que não está sendo usado numa operação, ele tem que dormir no overnight, e também para gerar liquidez para dar no hedge, né? Então a gente criou o Stakeys. Então a gente o exemplo é assim, a gente está criando a nossa visão do mercado de capitais on-chain. Tem suas características tradicionais, como no Kona, ele usa um modelo de júnior com sênior, que é um modelo que o mercado está muito acostumado, mas ele tem também o nosso toque, a nossa visão de como isso funcionará num mercado que é 100% centralizado. Eu acho que assim, se você pegar assim, analogias com o mundo tradicional, o Kona é um FDIC 5.0, porque eu acho que ele é a evolução desse instrumento usando uma grande capacidade que o blockchain nos permite, né? Então, sim, tem esse detalhe aí do Júnior da Sênior, então a mezanino secreta, né? Não é secreta, mas é a mezanino que usa muito do conceito de tokens, né? Então, acho que é isso, é um exemplo que a gente criou, e mais do que isso, nesse desenho que o João falou de BRX, o que a gente se sente hoje assim, numa terra virgem, onde numa terra onde a gente acredita que o mercado financeiro vai migrar para esse tipo de terra. Então nós somos os primeiros a criar, Adão encontrou Eva, e somos os primeiros a criar produtos dentro dessa terra. E dessa terra se chama uma terra em blockchain e em stablecoins, né? Então assim, é uma terra, de novo, que está sendo preparada para a vinda do Drex, onde produtos já vão existir. A gente tem a oportunidade de fazer isso antecipadamente, até pela associação que a gente fez com a Transfero na BRX, para usar a infraestrutura dela e a moeda dela, que é uma stable, é a maior stable em reais, que chama BRZ, e ela
ela é produzida ou ela é criada da mesma forma ou numa linguagem compatível que o Drex vai ser criado. Então, tudo que a gente está criando hoje é Drex Ready, né? Então, assim, ela é pronta para o Drex. Ready é uma pergunta que sempre fazem para a gente, mas precisa usar o blockchain? A resposta sincera é não. Agora, é uma questão de olhar a tendência do mercado, para onde o mercado está indo, e assim, para a gente, claramente, o mercado está indo numa tendência de usar esse tipo de infraestrutura. Então, é uma vantagem estratégica para a gente de estar nesse lugar antes que todo mundo comece até a olhar para esse lugar. Né? E o que a gente está tentando fazer assim, é trazer cada vez mais players, ou, na verdade, como a gente é a tecnologia e é a infraestrutura disso, a gente precisa dos players nas pontas, seja do investidor, ou seja do originador, ou seja dos caras, dos usuários dos produtos. Né? E o que a gente tem, uma das missões que a gente tem é trazer gente para começar a testar essa plataforma e poder escalar quando o Drex vier. Então, acho que esse é muito do que a gente tem feito de trabalho, além do desenvolvimento das coisas, de divulgação das coisas. Né? Vocês estão falando de tendência, de oportunidade, e em artigos e entrevistas que vocês deram para Exame, Infomoney, Valor Econômico, vocês estão sempre falando em tendência. Então, para dar um recado para esses investidores, como vai estar esse mercado daqui a 5 anos? Como vocês imaginam esse mercado daqui a 5 anos? E quem não mergulhou nessa tendência agora, quem não acreditou, qual vai ser a sensação daqui a 5 anos? Assim, a gente sempre fala de tendência porque, assim, naturalmente, tendo esse braço de venture capital, nós somos investidores de muito longo prazo. Então, assim, a gente não pode investir para hoje, a gente tem que investir para daqui a 5 anos, né? O que você está falando de 7 anos. Então, a gente está sempre olhando, né, e criando teses e probabilidades de onde o mercado vai estar quando a gente precisar que ele esteja lá, né? Então, o que a gente enxerga, assim, essa é uma tese com uma probabilidade realmente alta, assim, que a gente trabalha, até porque a gente está investindo muito nisso, é de que o mercado realmente vai cruzar essa barreira de trocar a infraestrutura em algum momento. Eu acho que 5 anos é muito pouco tempo para isso acontecer. A gente está falando de um Drex que provavelmente vai sair para meados, a final do ano que vem. Foi usado? Não. Não, acho que não. Então, assim, aí vai ter um tempo do mercado de se adaptar a essa nova estrutura. O que acontece, assim, o mercado e os players grandes, eles estão numa posição que eles vão precisar usar o blockchain, porque a moeda vai ser em blockchain. Então, está se criando as áreas dentro dessas empresas para começar a entender esse mercado e começar a desenvolver coisas em cima, já se preparando para uma realidade que é ano que vem. Então, o que a gente acredita que em 5 anos a gente vai estar no processo de transformação disso ainda. Eu não acho que a gente vai estar... todo mundo está usando blockchain, é o principal. Agora, pode-se ter surpresas positivas, como o Pix. Exatamente. Pix foi uma mega surpresa positiva. Né? Hoje em dia você se transaciona muito mais em Pix que em cartão de crédito. Se o Drex seguir esse caminho, eu acho também que a gente pode ter uma surpresa positiva. O Brasil tem esse terreno sólido, né, para transformações... O Brasil, assim, o brasileiro, ele gosta muito de produto digital. Isso aí, assim, é uma coisa que a gente estuda, né? Desde a época que a gente começou a investir nesse mercado, lá em 2012, o Brasil era o segundo maior usuário de Facebook, provavelmente o maior usuário de Instagram, 2 celulares por brasileiro, que é meio doido, mas assim, é um mercado que ele gosta de tecnologia, ele gosta de estar conectado, né? Então, é um ambiente muito fértil para isso. Acho que tem... Você perguntou assim, o que a entidade ou investidor ou a instituição, né, vai não prestar atenção para essa tendência. Eu acho que o cara vai levar um susto. E olha só, pega aí o caso do Nubank. Né? Esses neobancos, né, eles passaram a tratar o cliente de uma forma completamente diferente. Né? Então, e aí que os grandes bancos eles vêm atrás, né? Então, assim, eles vêm adotando tecnologia. Então, assim, sempre vai ter, acho que os menores, eles são mais ágeis, então as instituições financeiras, ou não precisa custodiantes, registradores, assim, toda a camada os prestadores de serviço que tem no mercado financeiro, acho que os menores, eles tendem a ser mais ágeis e mais... ter mais apetite para inovação, até porque o grande está lá estabelecido, ele não vai ter essa agilidade. Mas, surpreendentemente, assim, por conta do Pix, que foi uma coisa que foi
não foi adotada nem criada pelos bancos, foi imposta pelo Banco Central. O Pix, como exemplo, assim, a solução de pagamento instantâneo estava na mesa do Banco Central há muitos anos e os bancos iam criar essa solução em conjunto e iam rodar. Isso demorou, porque eles ganham dinheiro com FIIs, né, de transação. Então, o Banco Central fala, legal, então eu vou fazer isso aqui. E aí o Roberto Campos entrou, era um plano de 5 anos, 2, 3 anos, era uma coisa assim, ele falou, vamos fazer isso aqui em 6 meses. E aí ele acelerou esse processo. E aí ele foi adotado em massa, né? Então, acho que, tendo isso em mente, eu acho que os bancos, eles tendem a entender e tendem a ser mais abertos a esse tipo de inovação quando se está falando de mudar a infraestrutura, que é um tema que está na mesa do Banco Central. O Drex está aí de novo, eu estou falando várias vezes do Drex, né? Sim. O Drex está aí na mesa, ele, não sei se vai acontecer no ano que vem ou no outro, mas assim, ele está na mesa e ele vai acontecer, é uma realidade, né? Então os bancos precisam estar preparados para isso aí, então acho que é um pouco disso. E tem assim, aquele negócio que a gente sempre fala, que assim, são esses momentos de troca de infraestrutura ou de troca do status quo que essas empresas menores conseguem entrar no mercado. Exato. De forma muito eficiente. Porque senão ela fica batendo na parede, batendo, e algumas martelam tanto que conseguem entrar, mas quando você tem um shift de infraestrutura, esses caras têm que se movimentar, aí a gente vê uma inundação dessa parte de tecnologia. E você vê, vou dar mais um passo atrás, antes do Pix. Você lembra como era cartão de crédito? Isso que eu ia perguntar, se vocês têm um outro momento de transição, de mudança tecnológica tão significativo quanto o Pix. Eu diria que é muito maior do que o Pix e muito maior que o do cartão de crédito. Porque se você pega Pix, é só pagamentos, né? Se você falar cartão de crédito, é só aquele processo transacional que alguém está usando no cartão de crédito ou de débito. Quando ele está falando de Drex, a gente está falando da infraestrutura como um todo. A gente está falando da moeda. Então é tudo. Todos os produtos podem ser influenciados por essa mudança. Todos os nichos. Todos. Né? Você imagina, lembra aquela história? Vai pagar um cartão, aí o cara vinha com a maquininha da bandeira. Falou, acabou esse negócio de bandeira, né? Abriu a bandeira. Nesse caso aí, quando você falou da empresa menor, o caso da Stone, né? Não existia essa empresa, né? Então, é negócio de adquirente. Agora, você perguntou daqui a 5 anos, vai ter adquirente daqui a 5 anos? Acho que vai. Daqui a 10, duvido. Não precisa desse processo inteiro de adquirente, subir de adquirente, não sei quem, assim. O processo de cartão de crédito também é um negócio que vai mudar. Por quê? Porque a moeda vai mudar. Sim. A moeda vai mudar porque a infraestrutura vai mudar. Então, assim, e só lembrando o seguinte, não é que a moeda vai mudar, ela continua sendo real. Só que você vai ter um real inteligente, que é o real programável, né? Então, acho que é por aí. E criado pelo próprio Banco Central, né? É importante que isso fique claro. É a mesma coisa, né? Assim, hoje, quando você fala de stable, as stables elas são privadas. Então, assim, alguma entidade emite uma stable lastreada no real que foi emitido pelo Banco Central. Então, você tem ali uma diferença, né? Então, você precisa acreditar que aquela instituição ela tem reais carregando, lastreando aquela stable. Né? No momento em que eles são iguais, aí você perde você ganha essa credibilidade ou perde essa dúvida. Né? Então, aí você ganha, aí sim, uma moeda emitida pelo Banco Central que pode fazer tudo que uma stable faz hoje, ou seja, é passível de ser comandada por contratos inteligentes. Né? Perfeito. Por smart contracts. Bom, a gente já falou bastante sobre Drex, acho que vale um episódio só sobre isso, mas teve um outro conceito que nas respostas vocês citaram que é importante que a gente entenda. O que é, de fato, o Web3, né? O que veio antes que justifica o Web3? Então, para entender o Web3, você tem que entender a Web 1 e a Web 2. Né? Então, a Web 1 era um conceito só de leitura, de read. Né? Então, você entrava no site, consumia aquela informação, e isso já foi um grande avanço, porque... Eu sou do tempo da enciclopédia, né? Então foi um puta avanço. Do Papyrus, né? Nossa, antes dos milênios, hein? Não, era plastificado. Junto com os dinossauros. Era delta. Mas assim, você entrava e consumia esse conteúdo global. Então, assim, foi uma grande revolução, obviamente, internet. Então,
A gente começou daí. E na Web 2 você começa a ter uma interação mais profunda com o conteúdo, começa a gerar conteúdo também. Então é o Write, né? A época aí que, vamos falar da Google, da Facebook, enfim, Instagram, toda essa época que a gente está acostumado agora. E a Web 3, você começa a incluir o conceito de propriedade. Então você consegue read, write, own, né? Então escrever, ler e ter uma propriedade online. E essa propriedade ser interagida de forma inteligente, né? Assim, por contratos inteligentes. E essa é a grande revolução que a gente vê. Agora, na Fios, na BRX, a gente gosta muito do conceito de Web 2.5, que é para complicar um pouco o raciocínio, mas eu vou deixar o Dan explicar. O Web 2.5, assim, é um jargão que a gente fala, mas ele é muito simples, né? Porque hoje o Web 3 ou blockchain é uma tecnologia muito consolidada. E a gente entende, não só a gente, mas assim, você vê que já tem várias soluções de resolver problemas do mundo tradicional, ou do que a gente chama de Web 2. Então, assim, usar a tecnologia do mundo de blockchain para resolver problemas de mundo real. E aí, pegando um pouco dessa sua pergunta, Web 1, 2, 3, essa história dos Facebooks e tal, eu acho que, assim, se a gente olhar no horizonte até relativamente longo, sei lá, nos próximos 5 anos, não vai mudar, assim, o negócio do Instagram, essa interação. Eu acho que ela pode até mudar por outros motivos, não por conta de blockchain, né? Então, acho que a grande leva de utilização da infra, o grande onda de utilização dessa infraestrutura em blockchain, ela é muito voltada para o mercado financeiro. Certo. Acho que essa é a grande primeira onda. Já existem algumas iniciativas, tanto na parte de ciência, aí chama de DeSci, ou chama de na parte de mídia social, que chama de Soul, né? De social media, né? Então são formas descentralizadas, completamente oposta ao, por exemplo, ao Meta, ao Instagram, essas coisas, que são entes que consolidam todas aquelas informações em algum lugar e tiram um proveito daquilo ali. Parte volta para o usuário, a maior parte fica com eles, né? Então, eu acho que tem um pouco o que pode mudar dentro dessa relação, olhando para frente e pensando em blockchain, é justamente essa parte do seu dado, né? Então, no momento em que, de novo, relembrando, o Web3 é o que? Read, write, own, né? Então, você é proprietário daquele dado. Então, se você passa, de alguma forma, de repente, a interagir via blockchain com o Facebook ou o Instagram que está usando o teu dado, né? Então, quer ver um exemplo disso? Pensa num motorista de Uber. Né? Ele trabalha lá no Uber, tem o histórico dele de corridas com o Uber, e aí um dia o cara se chateou com o Uber e quer ir para 99. Ele começa do zero. Né? O estágio dele é zero, os dados dele estão lá no Uber, são do Uber. Ele tinha só, digamos assim, alugado aquele espaço, como a gente faz no Instagram, né? Isso. Só tem alugado aquele espacinho, não é nosso. Mas o cara fez, sei lá, 7.000 corridas e 5 estrelas. Sim. Em algum momento esse dado, na verdade, é dele, não é do Uber, né? Então ele teria que ter portabilidade desses dados. O jeito mais fácil de ter portabilidade de dados é em Web3. Porque Perfeito. É uma infra que lida com propriedade de dados ou de ativos e lida com o que a gente falou de transferência, né? Então, criptografia, exibir esses dados para alguém, não exibir para o outro. É uma infra que ela é muito robusta nesse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que até dando um passo bem mais para trás, eu acho que assim, é interessante a gente ver aplicações tão tradicionais, players tão tradicionais começando a olhar blockchain, né? E aí tem Drex, tem um monte de coisa, tem coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, tipo a BlackRock, enfim. Se a gente vê a origem do blockchain, né, assim, dado que tudo bem que a origem do blockchain não é o Bitcoin, mas é onde se popularizou. Isso, é importante pontuar que é onde se popularizou, porque não é a mesma coisa. Né? Não, o blockchain já é uma tecnologia que eu acho que vem desde os anos 70, as pessoas vêm fazendo papers, trabalhando em cima. Só que o Bitcoin, com o Satoshi Nakamoto, não sei o que, popularizou a tecnologia. E ela foi criada e disseminada durante o final da crise de 2008.
Por quê? Porque ali você tinha uma desconfiança muito grande das entidades centralizadas, os bancos, que não estavam, né, assim, tendo transparência suficiente para as pessoas que depositavam dinheiro lá. E com isso se teve assim, uma criação ou um push muito grande para algo descentralizado e que você não necessitasse confiar numa contraparte centralizada. Então, assim, olhar para isso em 2008, que é, né, assim, o grassroots do blockchain, que é uma revolta ali contra o status quo do mercado contra financeiro. O sistema bancário, né? E olhar hoje... Os bancos, né? Que é 12 anos depois... Os bancos, os maiores players financeiros interessados nessa tecnologia, você já vê que as coisas mudaram muito, né? Sim. Que a gente está num shift muito grande. E que, assim, até dado esse histórico, você vê que o negócio tem que ser muito bom para os caras usarem mesmo, né? Exatamente. Quer dizer que é bom, né? Exatamente, quer dizer que é bom. E aí esse Web 2.5 que vocês estão propondo é uma transição, porque transições são carregadas de oportunidades, né? Quem enxerga agora essa transição... Tá um pouco à frente. A gente acha que é um período transicional. Assim, eu acho que bom, do nosso lado de investidor, a gente tem uma tese de que para você fazer dinheiro em Web3, você vai ter que fazer em Web 2.5 antes. Perfeito. Né? Porque você vai estar usando ambientes de distribuição ou players de distribuição já são muito bem estabelecidos. O Dan mencionou Facebook, Instagram. Esses caras não vão desaparecer, né? Mas vão começar a usar produtos de lá. Então, assim, você tem o Reddit, que fez IPO agora, ele tem uma das maiores carteiras de NFT do mundo. Então, ele já usa uma tecnologia ali. O Instagram também estava estudando a parte de NFT. Então, esses meios de distribuição, que é onde as pessoas estão acostumadas a acessar, eles são muito eficientes. Então, produtos desenvolvidos em cima desses meios de distribuição vão ser, no curto prazo, curto médio prazo, mais bem sucedidos do que produtos muito nativos de Web3. Perfeito. Mas a gente acha que o mercado vai para lá em algum momento. Eu acho que esse 2.5 ele tende a durar bastante tempo, né? Porque ele duraria menos, talvez, se não tivesse a adoção... O 2 duraria menos se não tivesse a adoção do 2.5. Então, assim, acho que ele tende a se... Eu não digo se perpetuar, mas ele se alongar justamente pela adoção dessa tecnologia. A Web 2 fica mais parruda, né? De novo, pegando os nossos exemplos de produtos financeiros. Acho que as interfaces de contato com o cliente ainda vão ser as mesmas, né? Eventualmente os que as pessoas estão acostumadas a usar. Porém, o produto que vai estar carregando ali por trás vai ser muito melhor, porque está usando uma tecnologia nova. Isso está dizendo o quê? Que esse produto aqui, essa interface, ela ficou mais robusta, porque está carregando um produto mais robusto. Ou seja, o 2, ele dura mais porque ele virou 2.5. Né? Então, se ela se fechasse, talvez o 2 morresse, viesse alguma coisa de Web 3, né? Então, mas acho que não. É justamente dentro dessa história dos canais de distribuição e do contato com as pontas, que é feito em Web 2, elas se tornam mais robustas e tendem a durar mais. Então tem muito do que é tendência, mas também muito do que já é realidade, né? Quem ficar nesse olhar de que vai chegar em 5, 10 anos, já está ultrapassado. Sabe, todo mundo agora levando susto por conta de AI? Acho que vai ser a mesma coisa, né? Então, eu já sou um pouco mais anarquista que o Dan. Total. Porque assim, antes da Revolução Industrial, o cara que, né, produzia cavalo era um gênio. Sim. E ia ser sempre um gênio, eles inventaram o trem. Sim. Então, assim, eu acho que a gente está num momento que é uma revolução. E juntar AI e blockchain junto, elas estão ali, ainda estão separadas, mas em algum momento faz muito sentido essas coisas se conversarem, né? Então, a gente tem um potencial de uma transformação tão grande que eu já acho que o status quo muda muito, entendeu? Porque já tem uma desconfiança, uma insatisfação com o status quo, né? Isso fica muito evidente no Brasil, em mercados evoluídos como nos Estados Unidos. Eu concordo, mas assim, só o contraponto criou-se na Web 2 esses gigantes tecnológicos, né? Então são companhias de trilhão, né? Mas eu vou te falar, assim, na época do seu avô, sei lá, do meu avô, os caras bilionários mais ricos do mundo eram os caras de infraestrutura industrial. Sim. Aí na época do meu pai, do seu pai, provavelmente os caras mais ricos eram os caras de infra financeira, os caras que criaram os bancos. Na nossa época agora são os caras de tecnologia. Olha só. E os próximos, né? Quem é o próximo, entendeu? Qual é o próximo mercado? Sim.
Mas você vê, eu acho que assim, conforme essas classes vão mudando, elas também vão ficando mais espertas, né? Então, se você olhar o Facebook, esses caras, o Meta, o Google da vida, esses caras já são quase banco também, né? Então, eles já meio que pegaram um pouco da infra anterior. Então, assim, e certamente os caras estão olhando para AI e blockchain, né? Então, assim, talvez nasça dali um split, né? Talvez, mas você sabe que essas inovações, elas têm dificuldade quando você está se movendo no transatlântico. Certeza, é mais fácil mudar a lancha, certeza, né? Mas eu acho que esse também é um outro... é mais um episódio. Só por esse final já deu para perceber que a gente ainda tem muito assunto, muitos termos a descomplicar, né? Que é o nosso propósito aqui. No próximo episódio a gente vai falar de Drex, vai falar mais sobre Drex, de fato. Vamos falar sobre regulação, que foi já o que a gente já começou falando aqui, mas acho que a gente precisa mergulhar nesse assunto de regulação. Queria agradecer vocês por esse episódio de estreia e falar para quem nos assiste, quem nos ouve, que vem muito mais por aí. Até a próxima!